Olá, meus amigos, aqui é o Jim das Selvas, trazendo para vocês mais um episódio do Advanced Squad Leader. Agora nós vamos usar o Starter Kit 2, que trata dos canhões, enfim, o que eles chamam de ordnances. Aqui nós vamos usar este mapa, veja, nesse cenário interessante, invernal, já que nós estamos no inverno no hemisfério norte. Vamos começar aqui com esta neve e este cenário, que é Over Open Sights. Cenário S12, Starter Kit 2. Aqui a distribuição, eu vou falar um pouquinho melhor, né, das forças, mas estamos usando o Tabletop Simulator, que é um programa que existe na Steam e que permite você configurar de várias maneiras os jogos de tabuleiro, tornando mais lúdica essa questão. Aqui nós temos as forças que eu já botei conforme as orientações no tabuleiro, tanto as forças americanas quanto as forças alemãs que vão atacar. Aqui nós temos uma gavetinha com todos os counters, as várias unidades que eu posso precisar no jogo. Aqui temos a gavetinha americana. E o jogo está preparado para ser iniciado. Inicialmente eu vou fazer uma pequena apresentação dos objetivos, da estratégia que eu vou usar, e aí a gente parte para o jogo no Tabletop Simulator. Espero que vocês apreciem e vamos ao jogo. Inicialmente, vamos começar com a disposição das tropas americanas. Essas tropas serão constituídas de algumas unidades de segunda linha. Realmente não são exatamente ótimas unidades. Tem dois bons líderes, 8-1 e 7-0, o que vão permitir a recuperação na moral das forças americanas. Enfim, como a gente já viu nos vídeos anteriores. Essas unidades vão portar uma unidade de morteiro de 60mm e uma metralhadora média, ambas com razoável rate of fire. Essas unidades deverão ser dispostas no primeiro turno. São as primeiras a se posicionarem entre os X's numerados entre 3 e 7. Como nós vamos ver aqui no tabuleiro, onde elas já se encontram posicionadas. Em seguida, ainda no primeiro turno, nós vamos colocar as peças de artilharia. Nós vamos receber 3 peças de artilharia, 2 de 105mm e uma de 155mm. São peças extremamente potentes e elas devem ser colocadas nas fileiras G e W, nos X's numerados entre 3 ou acima e 7 ou abaixo. Cada uma deve ser localizada a pelo menos 2 X's afastadas de outra ordnance, ou seja, de outro canhão. Além dessas unidades, que serão dispostas no primeiro turno, reforços americanos deverão adentrar no tabuleiro no quarto turno, a partir da borda norte do tabuleiro, a mesma por onde as tropas alemãs deverão entrar no primeiro turno. Vamos agora às tropas alemãs. Estas deverão entrar pela borda norte do tabuleiro no primeiro turno, e serão constituídas basicamente por 5 unidades de primeira linha, 467. Com bom alcance de fogo. Esquadrões e meio esquadrões de segunda classe. 3 líderes, o melhor sendo o líder 8-1. Essas unidades vão portar 3 metralhadoras leves, uma metralhadora média e uma unidade de morteiros de 50mm. O objetivo alemão nesse cenário é a destruição ou captura de todas as peças de artilharia americanas. E, para tanto, terão 7 turnos à sua disposição. Vamos à disposição tática das unidades americanas.
As unidades de artilharia vão se posicionar o mais à retaguarda possível dentro dos axes permitidos pelas regras. Uma linha de visão na região central do mapa, de onde poderão atingir as tropas alemãs que se aventurarem para dentro de sua linha de fogo. Para tentar conter um possível movimento de flanco a partir do setor nordeste do mapa, a unidade de morteiros e a de metralhadora média americana serão postadas de forma a poder disparar sobre o inimigo, aproveitando seu grande alcance. O intuito dessa disposição é atrasar as forças hostis o maior tempo possível, ganhando tempo para a chegada dos reforços, que deverão entrar no tabuleiro por ocasião do quarto turno. Essas unidades deverão se deslocar para a retaguarda assim que a sua missão primária tiver sido cumprida, para auxiliar na defesa das peças de artilharia. Na região noroeste, serão posicionados 2 esquadrões americanos, com o objetivo de retardar também o avanço do inimigo, se deslocando para a retaguarda assim que possível. Disposição tática alemã. Como os americanos já se posicionaram de forma a ocupar a região mais central do mapa, a estratégia escolhida pelos alemães será uma abordagem pelos flancos, com a divisão de suas forças de forma assimétrica. A leste, à direita do mapa, se deslocarão as unidades com maior alcance de fogo, com a maioria das armas de suporte. Essas vão se deslocar no sentido sul, neutralizando as unidades de vanguarda americana e atingindo a proteção das edificações no extremo oposto desta borda. A partir dessa posição, vão dar suporte às unidades de infantaria, que vão atacar diretamente ou até, eventualmente, tentar neutralizar a artilharia americana, que é o objetivo primário deste cenário. A oeste, serão encaminhadas basicamente as unidades de infantaria, que vão procurar atingir a borda oposta do mapa de maneira mais rápida possível, de forma a poder atacar as posições americanas pelo flanco. Algumas dessas unidades vão permanecer mais para a retaguarda, para tentar obstruir o avanço das unidades de reforço americano que vão chegar no quarto turno. Muito bem, amigos. Dadas as condições, as disposições e objetivos, vamos dar início a mais esta batalha do Starter Kit 2 e testar não só as estratégias e táticas propostas, mas também essa interface interessantíssima que é o Tabletop Simulator. Vejo vocês em breve.